Olá, boa noite! Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Eu sou Cris Vieira, eu sou coach de mulheres. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, porque eu acredito que a gente se conhecendo profundamente os nossos desejos, o porquê que nós somos assim. Oi, Perla, boa noite, seja bem-vinda! Então eu acredito que é o autoconhecimento, a gente se conhecendo profundamente é o maior, o melhor caminho para a gente ser feliz e estabelecer bons relacionamentos com a gente mesmo e com os outros, ok? Oi Marta, boa noite, sejam bem-vindas. Eu fico me dividindo um pouco entre as câmeras aqui, entre o Instagram e o Facebook, tá bom? Deixa eu só dar uma mudadinha nesse som, prontinho. Eu tenho falado muito nas lives anteriores sobre a necessidade da gente fazer mudanças. Oi, Luísa, boa noite. Né? Sobre a necessidade, quando a gente está com necessidade de fazer alguma mudança na vida da gente, seja ela no campo físico, da saúde, ou no campo dos relacionamentos, ou no campo profissional, independente de onde você queira fazer essas mudanças, né? E aí eu tenho falado também como tenho ajudado, como a gente diagnosticar, como a gente identificar quais são as historinhas, as mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo e pros outros, pra gente continuar onde a gente tá, continuar na nossa zona de conforto ou no nosso trono de bosta, né, que nos mantém aqui presos nesse mesmo lugar, ano após ano, sem fazer nenhuma mudança. Né? Eu também na live passada, eu ajudei a identificar, assim, antes disso eu tinha falado também sobre o poder da decisão. Oi Marcela, boa noite, seja bem-vinda. Sobre o poder das decisões, né? Eu falei que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam essas mudanças. Thales, boa noite. Na live passada eu falei sobre os sabotadores, os 10 sabotadores que nós temos, e que dificultam a gente a manter as decisões que a gente toma nos processos de mudança. Tá bom? Tô com minhas colinhas aqui porque hoje nós vamos falar de um outro aspecto. Quando você identifica as historinhas que você conta para se manter na zona de conforto, quando você resolve, toma a decisão de mudar essas historinhas e você identifica que tem sabotadores que no percorrer, no curso dessas tuas mudanças, eles te puxam para trás, existe também um outro aspecto que também ele é decisivo. Ele é forte, ele é poderoso para manter a gente no caminho das mudanças. Oi, Glorinha, boa noite, seja bem-vinda. Que é para embasar esse outro aspecto transformador. Ele é tão poderoso, né, que ele tem a capacidade de manter a gente no curso das mudanças. E esse aspecto se chama autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, a partir do momento que você identifica o que você quer mudar, qual a área da sua vida que você quer mudar, que você toma a decisão, que você identifica o que tá, os sabotadores que estão te atrapalhando, você começa a se autorresponsabilizar por você mesmo e pelos outros. E por que a autorresponsabilidade ela é tão poderosa? Porque veja bem, a partir do momento que você consegue entender e identificar que é você que comanda todos os aspectos da sua vida, são os seus pensamentos, são os seus sentimentos, são as suas ações que trouxeram você até o dia de hoje. Portanto, toda a sua vida é um resultado das suas ações, dos seus sentimentos e dos seus comportamentos. Aí, se você está satisfeita com a vida que você tem hoje, com os resultados que você tem hoje, ótimo, perfeito, continua assim. Agora, se você não está satisfeita e se tem uma coisa que você gostaria de mudar, ótimo também. Porque aí você sabe que é você que pode mudar esses aspectos. Mas como assim? Num processo de
por exemplo, dentro de um processo de coach, a partir do momento que você chega a clareza, né, sobre esse aspecto de mudança, você também, Nívia, Mara, obrigado, boa noite. Olha, Carlos Vinícius, prazer, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Porque quando a gente o que é a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é a capacidade física e emocional de você trazer a responsabilidade de tudo que acontece com você para as suas mãos. Essa é a autorresponsabilidade. Então, sejam essas ações conscientes ou inconscientes, você é o gerador dos resultados. Então, se você gera os resultados que você tem hoje, você pode gerar resultados diferentes. Seja num aspecto geral, seja num aspecto específico. Então, se você é o condutor, o gerador, o motorista da sua vida, fica mais fácil você dar uma guinada, você fazer uma mudança para um lado, né, que você gostaria, correto? Porque você tira da mão dos outros a responsabilidade pelos seus resultados. Você passa a você mesmo ser condutor dessas mudanças. Então, entenda uma coisa. A qualidade dos teus pensamentos, a qualidade das suas ações, a qualidade dos seus sentimentos, né, são poderosos e são muito fortes quando você vai fazer uma criação de realidade. O que é criação de realidade, né? Criação de realidade é criar essa vida que você tem, né? Criar essa nossa realidade. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os resultados que eu tenho são reflexo disso. São meu reflexo. Fui eu que criei essa realidade para mim. E é você que cria a sua realidade. É você que cria essa realidade para você. Então, olha só, se a situação boa é ótimo, se você tem alguma coisa que você quer mudar, melhor ainda, porque agora você passa a ser condutor, responsável por isso. Oi, Silvana, Livraria Fontoura Almeida, Carla Souza, obrigada. Sejam bem-vindos. Então, observe, as palavras, né, já tem uma frase milenar que diz: a palavra tem poder, não é isso? E tem mesmo. As palavras, elas também são capazes de criar a nossa realidade. As palavras, você já conversou com alguém que quando você começa a conversar com essa pessoa, a pessoa é alegre, a pessoa é animada e você sai daquela conversa com alto astral, você sai animada e quando você se despede dessa pessoa, você fala: gente, tão bom encontrar com aquela pessoa, tão bom encontrar com fulana, ela é tão animada, ela é tão divertida, e você sai dessa conversa rindo. Você sai dessa conversa com o teu estado mental já mais animado também. E a mesma coisa acontece se você encontrar com aquela pessoa que você encontra com ela e diz: oi, fulana, tudo bem? Ah, menina, não sabe, minha vida tá tão difícil. Gente, em 3 minutos de conversa, você já muda o seu semblante também. Você já fica derrubado. Seus ombros já começam a cair, não é? Por quê? Porque as palavras têm poder. Você cria também a sua realidade e você muda, inclusive, aspectos físicos através da palavra das outras pessoas. Então, se você se muda os seus aspectos físicos pelas palavras das outras pessoas, imagina pelas suas. Quando você reclama: ai, porque isso é uma droga, isso é uma porcaria, isso tá ruim, o que é que gera? Gera exatamente esse sentimento, quando você explode o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, de melancolia, você tem a capacidade de criar ainda mais essa realidade para você. Então, são as nossas palavras que têm poder, os nossos pensamentos têm poder. Vocês já observaram que às vezes você, sei lá, tá olhando uma fotografia antiga, vendo alguma coisa antiga, contando uma história da sua época de colégio, ou alguma coisa assim, e você lembra de uma pessoa: ai, fulana, gente, faz tanto tempo que eu não vejo fulana, como é que fulana tá? Eu não tenho notícia de fulana. E você fica: eu gostava tanto dela, nossa, a gente se dava tão bem, mas a gente perdeu o contato. E você começa a pensar naquela pessoa, começa a pensar. Gente, é batata. Se você fixar o seu pensamento nessa pessoa, em poucos dias você tem notícia dela.
Ou você encontra alguém do colégio que vai te dar a notícia dela. Ou você abre seu Facebook, seu Instagram, tá lá na sugestão de amizade o nome dessa pessoa. Ou você, de alguma maneira, você vai atrair essa pessoa para você. Você vai atrair pelo menos a notícia dessa pessoa para fazer. Dona Augusta, querida amiga, Juca, prazer, sejam bem-vindos. Então, assim, oi Aline, oi Sil. Então, assim, os nossos pensamentos, eles também são geradores de realidade. A gente tem a capacidade de atrair as coisas boas e também as coisas não tão boas assim. E principalmente os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, Ana Kelly, querida, boa noite. Os nossos comportamentos também criam a nossa realidade. A nossa postura diante da vida, a nossa postura diante das circunstâncias também criam a nossa realidade. A gente pode, através da nossa reação, criar um resultado. Por exemplo, alguém faz alguma coisa com você que você não gosta, certo? Você pode explodir com a pessoa, brigar com a pessoa, esculhambar a pessoa, xingar a pessoa. E o que isso vai causar? Ela vai reagir na defensiva, que é o que todo mundo faz. E aí ela responde você e você responde de volta e começa aquela discussão. E esse comportamento gerou uma circunstância. Você pode até não falar mais com aquela pessoa ou pode passar um tempo brigado, mas o seu comportamento gerou uma realidade. Mas se essa pessoa faz alguma coisa com você que você não gostou e no lugar de você explodir, brigar, espernear, você reage de outra maneira. Você fica com raiva, você fica quieta, você não fala nada, você aguarda o momento, senão vou passar minha raiva para não explodir com essa pessoa. E depois vocês não discutem, a pessoa vai embora e depois a pessoa pode, né? Até pensar, poxa, eu fui injusta, eu fui ruim, eu não me agi bem com ela. Eu vou lá, pego um telefone, me desculpo, mando uma mensagem. Ou da próxima vez que te encontrar, ela pede desculpa. Então você criou uma outra realidade. Então, é isso que eu tô falando. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, eles criam a nossa realidade, tá? Então, se nós temos a capacidade de criar a nossa realidade e nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, algum aspecto da nossa vida, cabe a nós mesmos fazer essa mudança. Se eu não gosto de determinado resultado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha ação em relação àquele resultado. Só que também, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas se colocam como vítimas das circunstâncias. Porque ser vítima é muito mais fácil. É mais fácil eu colocar a responsabilidade nos outros, nas circunstâncias, nas outras pessoas, no universo, em Deus. Até mesmo em Deus, a gente coloca a responsabilidade da nossa vida para Deus. Como é que... mas foi Deus que quis assim, você sabe, a gente não pode fazer nada. E olha, eu não tô fazendo nenhuma crítica aqui às religiões, nem nada disso, tá? Eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, né? Eu sei muito bem que Deus é poderoso, é milagroso, né? Mas ele tem que me encontrar trabalhando. Se eu quero uma mudança na minha vida, Deus pode até me proporcionar, mas eu tenho que fazer a minha parte, tá? Então, da mesma maneira, quando você coloca a culpa nas circunstâncias ou na mão de outra pessoa, quando você está fazendo de vítima, porque é assim, eu nasci assim, aí eu não consigo mudar, porque é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Pronto. Aí acabou a tua... Aí você tá se eximindo da autorresponsabilidade, tá? E já tem uma frase, que eu não sei nem de quem que diz que é o seguinte, tudo que acontece, 20%, a vida é 20% do que acontece com a gente. Os outros 80% são como a gente reage ao que nos acontece.
Não é? Essa frase é bem conhecida, muito postzinho de autoajuda, de motivacional do Facebook e do Instagram colocam essa frase, né? A vida é 20% do que nos acontece e 80% de como nós reagimos a ela, ao que nos acontece. Então, isso é a autorresponsabilidade, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você tem uma casa e que você tem, claro, toda casa tem uma chave e que você é responsável pela sua casa. Só que você pega a chave da sua casa e você dá para outra pessoa e passa a dizer: fulano, a partir de agora você é responsável pela minha casa. Eu vou entrar e sair na minha casa apenas quando você quiser. Oi, Marici, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Maria Clara, sejam bem-vindas. Então é isso, você pega a chave da sua casa e você dá para outra pessoa. E você diz: a partir de agora é você que decide a hora que eu entro e que eu saio da minha casa. E aí você chega para a pessoa e diz: o que nós vamos almoçar hoje? Aí, ou então você pergunta: que horas eu posso limpar a minha casa? É isso que acontece quando você coloca para as circunstâncias, para os outros, a responsabilidade do que acontece na sua vida. É quando você entrega a chave da sua vida para uma outra pessoa tomar conta. Simone, seja bem-vinda. Entende? O poder da autorresponsabilidade é você pegar a chave da sua vida para você. É você pegar as rédeas da vida, é você pegar a direção do carro, desse carro que é a sua vida, e você mesmo ser o condutor. Você ser a atriz principal, você ser o ator principal e não ser o ator coadjuvante, né? Para quem assiste novela sabe muito bem, tem o vilão, tem a mocinha e tem os atores coadjuvantes. Então você passa a ser o ator principal ou a atriz principal da sua vida. Evinaldo, boa noite, sejam bem-vindos. Então, olha só, tira a chave da mão das outras pessoas e traz para você a chave da sua vida. Um exercício simples, pesquise. Pesquisa na internet casos de sucesso de pessoas que tiveram grandes transformações na sua vida, apesar das circunstâncias serem completamente adversas, né? Se, por exemplo, se você está querendo fazer alguma mudança de saúde, ou na sua vida pessoal, ou nos seus relacionamentos amorosos ou profissionais, pesquise casos de pessoas que tiveram sucesso nessa área, apesar das circunstâncias adversas. Tem casos famosíssimos de várias pessoas. Por exemplo, um caso muito famoso que eu acho que a maioria das pessoas conhecem é da Oprah Winfrey, né? Ela era pobre de uma RGC. Obrigada, Evinaldo. Obrigada, querido. Ela era pobre de uma RGC, ela foi abusada, ela teve uma infância dificílima. Ela, apesar das circunstâncias, ela conseguiu superar. E hoje é a mulher mais influente do mundo, né? Então, assim, pesquisa na área que você gostaria de fazer a mudança, pesquisa um caso desse. Um caso de pessoas que, apesar das circunstâncias, tomaram decisões e se mantiveram responsáveis por essas mudanças. Então, a autorresponsabilidade é um desses elementos fortalecedores e embasadores das nossas transformações pessoais, tá? Então, a partir desses exemplos, né, que alguém que fez essa transformação ou fez essa grande mudança que você gostaria, entenda duas coisas. A primeira é: se ela fez, você também pode fazer. Se ela teve esse resultado, você também pode ter. Exatamente por causa do segundo motivo. Porque todos nós temos dentro de nós mesmos todas as condições possíveis para nós sermos felizes. Quem não viu a live passada, o vídeo passado, ele tá salvo lá no Instagram, no meu canal, Cris Baviera, tá? Se você quiser ouvir sobre os sabotadores, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo. No vídeo passado, eu estava falando o seguinte, que a gente tem esses sabotadores, todos nós temos sabotadores, a questão não é se eu tenho ou se eu não tenho, mas qual que eu tenho e qual grau ele está agindo na minha vida, né? Mas eu estava falando que uma maneira da gente neutralizar esses sabotadores é a gente entrar em contato com o nosso sábio.
O que é o nosso sábio? É o nosso eu. Nosso eu superior, nossa essência divina, sei lá o nome que você dá, tá? Mas porque, em essência, todos nós nascemos com todas as capacidades. É normalmente na infância e na adolescência que nós vamos moldando e forjando comportamentos, vícios comportamentais, vícios emocionais, para nos proteger, seja de uma preservação física ou emocional, tá? Mas é na infância e na adolescência que nós vamos adquirindo esses vícios emocionais, né? Esses vícios comportamentais que a gente traz para a vida adulta. E chega na vida adulta, a gente esquece de deixar eles, que eles não servem mais, né? Então, quando a gente entra em contato com essa essência divina, com esse eu superior, com esse sábio que existe dentro de nós, que são exatamente isso que eu estava falando, todas as capacidades que nós temos de mudar, de crescer, de evoluir, de sermos felizes, quando nós entramos em contato com eles, as mudanças acontecem. É a partir daí que você vive num fluxo melhor, né? Porque você vai quebrando as resistências, que é uma coisa muito importante também, a gente abrir mão da resistência, tá bom? Então eu trouxe hoje 4 dicas práticas, 4 não, são 6 dicas, perdão, são 6 dicas práticas para você assumir entrar em contato com a sua autorresponsabilidade, para você se responsabilizar. Essas dicas práticas eu peguei desse livro aqui, tá? Eu gosto sempre de dizer de onde que eu tirei, que não foi, eu sei que eu sou uma pessoa muito linda, mas não foi dentro dessa cabeça linda que eu tirei tudo isso, não, tá bom? Tem esse livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá? Que é um coach maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso ao vivo com ele aqui em Vitória e foi formidável, tá? Então, essas 6 dicas práticas, que se você colocar em prática e elas virarem hábito, você tá completamente no controle da tua vida, tá? E olha, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, né? Eu tô vendo que muita gente nova aqui. Oi, Magali, que bom te ver também, querida, seja bem-vinda, tá? Eu não sou guru de ninguém, tá bom? Eu não tô aqui pra ditar regra na vida de ninguém, dizer o que você deve ou o que você não deve fazer, tá? De tudo que eu falo, você tem que pegar um lado bom. Pegar uma coisa que te serve. O que não serve, só coloca de lado. Porque o que não serve para você pode servir para outra pessoa. Então, às vezes, uma frase, eu sempre digo isso, se todos os vídeos que eu faço, apenas uma frase servir e fizer efeito na sua vida, eu já vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, eu não tô ditando regra para a vida de ninguém, não tô dizendo aqui o que você deve ou o que você não deve fazer, tá? Eu dou sugestões, por isso que eu digo, são dicas, são sugestões, são exercícios que se você fizer, né, e fizer sentido para você, beleza, vai melhorar muito. Por quê? Porque tem melhorado a mim. Porque eu tenho pego essas coisas e tenho colocado em prática na minha vida. Porque eu, assim como você, eu tenho muitos desafios. Assim como você, eu também estou fazendo mudanças profundas na minha vida. E já há muito tempo eu tenho buscado o caminho do autoconhecimento para me dar força e me dar sustentação para eu continuar no caminho dessas mudanças. Tá bom? Então, as 6 dicas são: a primeira dica é: não critique as pessoas. Paulo Vieira fala muito sobre isso. Não critique as pessoas, né? Porque ele diz o seguinte: não existe crítica construtiva. Quando você fala para uma pessoa assim, olha, eu vou te falar um negócio agora, olha, eu vou te fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá? É pro seu bem. Acabou. Acabou. A pessoa já vai criar uma barreira. Ela vai criar uma resistência, ela já não vai mais ouvir, porque ela já está se sentindo diminuída, ela já está se sentindo ofendida, ela já está se sentindo humilhada, ela já baixa a cabeça porque ela já está esperando a cacetada. Não é verdade? Então não critique as pessoas. Se você não gostou de um determinado comportamento e você acha que ele pode mudar, coloque isso como uma dica, ou como uma sugestão, ou como uma ideia. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você já tentou fazer assim, 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 para ver qual é o resultado? Ou se você fizer assim, o resultado vai modificar, o resultado vai ser esse, esse, esse. Você não quer tentar?
né? Então não critique as pessoas ou não trave aqueles diálogos mentais infernais que você fica porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque não sei o que, não sei o que, porque ele não sabe, porque não sei o que. Cara, isso só faz aumentar. Você não fala pra pessoa e você fica criticando mentalmente. E a pessoa não tá nem aí, porque ela nem sabe o que é que tu tá pensando dela. Ela tá lá levando a vida dela feliz, satisfeita, e tu tá gastando uma energia absurda falando mal da pessoa pra você mesma, né? Porque você tá ali no diálogo interno. Adriana, boa noite, seja muito bem-vinda. A Adriana foi minha colega no processo de formação, no curso de formação de coach, tá? E foi um prazer conhecer uma pessoa de uma presença tão forte, tão marcante como a Adriana. Prazer, Adriana, você tá aqui, tá? Então, o que o Paulo Vieira fala, a primeira dica que ele dá é essa: não critique as pessoas. Não trave nem diálogos internos muito fortes que só vão drenar a sua energia, tá? E nem coloque, exponha isso para a pessoa. Se você tem alguma coisa para falar, coloque em tom de sugestão ou de ideia, tá bom? Porque quando você para de criticar, né, ele fala, você começa a colocar foco na solução e não no problema. Obrigada, Adriana. Então você muda o seu olhar. Em vez de você ficar focando no problema, você começa a focar na solução, tá? E aí as coisas começam a acontecer com mais rapidez. A segunda dica que Paulo Vieira dá é: não reclame das circunstâncias. Para de reclamar. Porque se você reclama ou dos outros ou dos acontecimentos, correto? E ele fala o seguinte, que é muito interessante: quando a gente reclama dos outros, a gente está se colocando numa posição superior. Porque a gente está diminuindo a outra pessoa, a gente está reclamando dela. Ah, porque fulano não sabe fazer nada direito. Ah, porque fulano faz tudo errado. Ah, porque fulano faz isso, isso, isso. Então você está inconscientemente dizendo o quê? Que você é melhor que ela. Você está se colocando numa posição superior. Então, pare de reclamar da pessoa. Ou então a gente reclama das circunstâncias. Ah, mas é porque tá chovendo. Ah, não, mas hoje tá muito calor, tá fazendo sol, eu não vou fazer isso não. Ah, mas hoje não é um bom dia. Meu dia já começou ruim, porque quando eu saí da cama eu já tropecei, já pisei no rabo da cachorra, ela já me mordeu e não sei o que, não sei o que. Tô falando que eu piso no rabo da cachorra porque a Frida fica aqui embaixo, tá? Aí, então você reclama. Aí você reclama da circunstância. E o que que acontece? Você passa a ser vítima. Porque a culpa não é sua, a culpa é da circunstância. Não foi você que criou aquilo. E o que que acontece? Você começa a querer se colocar, lembra que eu falei lá? No vitimismo, né? Então a culpa não é sua, a culpa é das circunstâncias, então você não precisa fazer nada, porque a culpa não é sua, a culpa é da circunstância. Então por que você vai mudar se a culpa não é sua? Correto? Então, a segunda dica é: não reclame das pessoas ou das circunstâncias. A terceira é: não busque culpados. É muito fácil a gente olhar para os erros dos outros. É muito fácil a gente apontar para os erros dos outros. Difícil é a gente olhar para os nossos, reconhecer os nossos erros. E entenda uma coisa: não existem erros, existem erros, claro que a gente erra, né? É óbvio, a gente erra do começo ao fim da vida da gente. O nosso maior desafio é errar cada vez menos, ou errar menos no que a gente já errou. Tentar fazer de novo, diferente, né? Já diz o ditado: errar é humano. Permanecer no erro é que não é legal, tá? Então errar, a gente vai errar. Agora, quando a gente assume o erro, quando a gente traz para nós a responsabilidade de que nós erramos, o que a gente gera? A gente gera resultado. Porque a partir daí eu gero um resultado, eu observo, eu identifico o erro e a partir daí eu gero um novo comportamento. Oi, Rodinei, boa noite, querido, seja bem-vinda, bem-vindo. Então, olha só, eu errei, eu reconheço que eu errei, eu identifico qual foi o meu erro
e eu assumo um comportamento diferente. Eu mudo a minha ação em relação àquele erro. Então, quando a gente busca culpado, que a culpa é do outro, que a culpa não é minha, que eu não tenho nada a ver com isso, o que é que acontece? Eu continuo errando. Eu continuo tendo o mesmo comportamento e a mesma ação. Ou seja, eu permaneço no erro. Certo? Essa foi a terceira dica. Não busque culpados. Assuma os seus erros, se responsabilize por eles e gere as mudanças. A quarta dica do Paulo Vieira é: não se faça de vítima. Parece muito com aquele anterior, mas não se fazer de vítima é muito mais do que você se sentir superior em relação às pessoas ou você colocar a culpa nas circunstâncias. Se fazer de vítima é o vitimismo mesmo, tá? E no vídeo passado a gente falou dos sabotadores e a gente falou que um dos sabotadores que existem é da vítima, né? Então, quando você se coloca em posição de vítima, você está abrindo completamente mão da responsabilidade. Porque nada é culpa sua. Nada. Se você tá na merda, a culpa não é sua. Se você tá com problema, a culpa não é sua. Se você foi demitido, a culpa não é sua. Se você não passou no concurso, a culpa não é sua. Se o seu time não ganhou o jogo, a culpa é do juiz, não é do seu time. Então você passa a se fazer de vítima. Ai, pobre, coitado de mim, porque nada dá certo pra mim, porque eu nasci num lugar tão lascado, eu sou lá pobre de Marregicê, eu não tenho condição, ou então pobre de mim que eu sou um coitado. Quando você se torna a vítima, seja para atrair atenção, seja para atrair o amor, seja para atrair sei lá o que, nem é admiração, porque quem é que vai ter admiração por um pobre coitado? Mas normalmente a situação de vítima é para a gente atrair ou atenção ou amor de alguém, tá? E quando você se coloca em posição de vítima, você diz qual é o comando que você dá para o seu cérebro. Eu sou um pobre coitado, eu não preciso mudar, porque eu tenho amor e atenção quando eu estou assim, certo? Só que olha só, se você quer amor e atenção, tenha amor e atenção por ser vencedor ou vencedora. Tenha amor e atenção por você ser uma pessoa que realiza, por você ser uma pessoa de sucesso, por você ser uma pessoa que faz, por você ser uma pessoa que transforma. Aí sim você vai ter reconhecimento, você vai ter amor e vai ter atenção. Porque as pessoas gostam de estar perto de gente vencedora. As pessoas gostam de estar perto de gente forte. As pessoas gostam de estar perto... Oi, Heloísa, boa noite. As pessoas gostam de estar perto de gente que decide, que resolve, que muda e que faz. E a sexta dica que o Paulo Vieira, a quinta, aliás, essa é a quarta, né? É: não justifique os seus erros. Porque ele fala que existem erros e que a consequência dos erros são os resultados. Era aquilo que a gente estava falando um pouco também. Existem erros, claro que existem erros. Mas os erros não são transformados em fracassos. Eles são resultados. Então você não tem que ficar justificando seu erro. Ah, eu errei porque na verdade eu não sabia, foi o fulano que me induziu o erro. Não foi o fulano, foi você que tomou a decisão de ter aquele comportamento. Então, não justifique os seus erros. Os erros são as historinhas, os erros são aquelas mentirinhas que a gente se conta repetidas vezes para permanecer na zona de conforto. Então, não justifique os seus erros, porque é aquilo, quando você justifica o erro, o cérebro capta a mensagem de que ele não precisa mudar, porque ele não é responsável por isso. Então, quando você não para de justificar os erros e você passa a assumi-los, aí sim você diz: não, como que eu posso mudar esse resultado? O que eu posso fazer diferente? E aí sim você começa a transformar e a gerar grandes mudanças, tá? E a sexta dica que o Paulo Vieira dá é: não julgue as pessoas. Facinho, né? Ótimo. Essa dica é maravilhosa. Ele tem uma sacada incrível quando ele diz: não julgue as pessoas, julgue o comportamento delas. E ele dá um exemplo super legal no livro, né? Que é assim: você tá dirigindo, muito eu, tá? Você tá dirigindo ali, muito na sua, muito rápido, tal, e alguém de repente entra na sua frente
sai de uma rua secundária, entra na sua frente ou te dá uma fechada. A primeira reação é: ai, que lindo, por que essa pessoa fez isso? Eu não. Eu xingo, eu esculhambo, eu meto a mão na buzina, eu dou o dedo, eu faço tudo que você possa imaginar. E aí ele coloca o seguinte: não, Ana, julgue a pessoa, porque você passa a dizer o quê? Seu idiota, seu imbecil, barbeiro, não sabe olhar, não. A gente julga quem? A pessoa e não o comportamento dela. Então, quando você faz isso, você está dando para outra pessoa o poder das suas emoções e dos seus sentimentos. Olha que louco isso. Porque a gente fica julgando a pessoa. Essa pessoa é imbecil, essa pessoa é idiota, ela não sabe dirigir, ela não sei o que, não sei o que. Você julga a pessoa e não o comportamento dela. Então, o que ele faz, a dica que ele dá é o seguinte: não julgue as pessoas, julgue seus comportamentos. Porque são os até quando a pessoa faz alguma coisa que te ofende, uma coisa que te magoa muito, tá? Aí ele fala que no lugar de você julgar a pessoa, julgar o comportamento dela. Ela agiu de maneira errada, ela agiu de uma maneira ruim, ela agiu de uma maneira incorreta, feia, sei lá, né? Mas foi o comportamento dela. Porque os comportamentos podem ser mudados, tá? Isso aí não é ele que fala, não. Isso já são de outros livros, né? Que eu leio. Os comportamentos podem ser modificados, tá? Então, quando você julga uma pessoa, você está colocando uma placa nela, tá? E isso não é verdade, tá? Você pode julgar o comportamento dela. O comportamento dela é que foi diferente. Você tira da pessoa, da mão da pessoa, a chave dos seus sentimentos e das suas emoções. E eu não tô falando assim de grandes desavença ou grandes mágoas, tá? Porque até nesses momentos você também pode julgar o comportamento. E eu não tô dizendo aqui, não tô fazendo pregação para você sair, sabe, esquecendo o que as pessoas te fazem. Eu não tô falando sobre isso, tá? Eu tô falando sobre comportamentos, tá bom? Exatamente, Heloísa, os famosos rótulos. Às vezes a pessoa tem um comportamento aquela vez. Às vezes a pessoa que te deu a fechada, ou que saiu naquela rua disparada e te atrapalha o trânsito. Às vezes aquela pessoa tá indo pro hospital porque teve a notícia de que alguém tá muito doente, é um filho, é uma mãe, é a esposa, é o marido, sei lá o quê. E a pessoa saiu desesperada, ela não consegue olhar, ela não consegue ver que tem outros carros. Ela tá desesperada, ela precisa chegar naquele hospital. Tá? Ou então ela tem, sei lá, vai fazer um concurso, uma prova, uma reunião, e ela por algum motivo se atrasou e ela saiu correndo desesperada e ela não viu que você estava naquele cruzamento e quase que ela bate, mas ela não bateu. Sabe? Então você julgou e colocou toda a tua raiva, todo o teu ódio em cima daquela pessoa e ela estava só correndo porque ela realmente precisava, ela tinha um motivo muito justo para fazer aquilo. Ou ela mesma, sei lá, de repente a pessoa tá morrendo de dor de barriga, gente. Precisa ir pra casa. E aí ela entra na tua frente desesperado e você fica chamando ela de idiota, imbecil, barbeiro e etc. Eu tô falando idiota, imbecil porque eu tô sendo boazinha que nós estamos ao vivo aqui, tá? Mas eu falo coisas bem piores, tá? Então, da mesma forma, às vezes a pessoa fez uma coisa e não reflete exatamente. Ela fez motivada por um desejo que às vezes nem é ela. Às vezes tem uma outra pessoa falando na cabeça dela: ah, faz assim, faz assado, não sei o quê. E ela fez para atender a demanda de outra pessoa. Tá bom? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A autorresponsabilidade é a maneira mais firme de você tomar conta da sua vida, tá? É você fazer isso mesmo, você pegar a rédea, você pegar a direção, você ser a atriz ou o ator principal da sua história. Você escrever, você ser o escritor, você ser o autor da tua história. É quando você assume a responsabilidade por isso. É você pegar o boi pelo chifre, sabe? É você, como diz a nossa mentora Nanda Pérez, engolir, comer a vida com casca e tudo. É quando você passa a se responsabilizar. Então, autorresponsabilize. O Paulo Vieira também tem um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade.
tá? Ele fala sobre isso no Poder, é um capítulo desse livro, Poder da Ação, tá, gente? Quem chegou depois, eu tô falando de um capítulo desse livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá? Que é a autorresponsabilidade. Claro que eu coloquei algumas coisas que são minhas, das minhas vivências, dos meus comportamentos, de outras leituras, mas essas dicas todas estão no livro dele, tá? Quem tiver interesse, quiser conhecer, pode comprar o livro e ler, tá? Então é isso. Se autorresponsabilizar é exatamente assumir a direção da sua vida. Ser responsável pelos seus resultados, pelas suas mudanças, pelas suas transformações. Porque eu acredito verdadeiramente, do fundo do meu coração, que todos nós nascemos para sermos felizes. Ok? Eu também amo esse livro, Heloísa. Eu fiz o curso com ele aqui em Vitória, agora esse ano, no começo desse ano. Foi maravilhoso, foi sensacional. Obrigada, Rodinei. Rose, seja bem-vinda, querida. Então, eu quero me despedir de vocês, agradecendo a todos, tá? O pessoal do Facebook, que reagiu tão bem, obrigada. Pessoal do Instagram, tá? Eu quero lembrar para vocês que aqui no Instagram, e tanto no Instagram como no Facebook, esse vídeo fica salvo por 24 horas. Tá bom? Se você conhece alguém, alguma pessoa que pode se beneficiar, ou pode gostar, ou vai achar legal ouvir o que eu disse, tá? Você pode compartilhar o link, tanto no Facebook quanto no Instagram, e ele também vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube, que é o Crisba Vieira, tá? O link tá aqui na bio do Instagram, eu não consigo colocar no Facebook. O Facebook não permite, mas eu coloquei na bio do Instagram, tá? Se você quiser compartilhar. E amanhã, esse mesmo horário, às 8 da noite, eu vou estar aqui de novo. Vou escolher um outro tema. E se vocês quiserem saber algum tema, alguma coisa, manda pelo direct aqui pelo Instagram ou aqui pelo Facebook, tá bom? Que aí eu anoto os temas, se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa, tá bom? E aí eu posso falar para vocês. Tá certo? Muito obrigada, queridos. Boa noite para todos. Muito obrigada para quem estava aqui ao vivo. E até amanhã. Tchau, tchau.